Aí, se eu cair, alguém lê aí, tá bom? Tá, joia? Para além de mim. Leitura bíblica, Ezequiel 47, de 1 a 12. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios 6:19. Na leitura de hoje, Ezequiel é levado à entrada do templo, então ele observa que da soleira do templo sai um pequeno fio de água. Ele vai seguindo o filete, primeiro com a água no calcanhar, depois no joelho, na cintura, até que se transforma em um rio que só podia ser atravessado a nado. Então ele retorna à margem e é levado a ver o resultado que toda aquela água produzia. De repente, parecia que o texto estava me perguntando: o que está às margens? Olhe onde você está e olhe à sua volta. E me veio à mente que, como filha de Deus, também sou o santuário no qual habita o Espírito Santo. Versículo-chave. Por isso, a fé em Jesus de cada cristão precisa fazer brotar dele um rio de águas vivas, que leva provisão, cura e vida por onde quer que passe, à semelhança dessa descrição de Ezequiel 47. Uma espiritualidade que fica apenas dentro de quatro paredes não é uma fé viva ou relevante. A mudança que um dia experimentamos não pode parar em nós. Embora comece em mim e em você, essa transformação deve se estender para todas as outras áreas e pessoas que estão ao nosso redor. Essas águas que fluíam do altar, descritas por Ezequiel, produziam abundância de árvores, peixes, tornavam outras águas saudáveis e ainda geravam emprego. Lemos até que pescadores estarão ao longo do litoral, porque haverá locais próprios para estender as redes, no versículo 10. Ou seja, a mudança afeta o meio ambiente, trazendo preservação e beleza, impacto na economia, saúde física, porque as folhas das árvores que eram regadas por essas águas serviriam de remédio. Você é cristão? Então é santuário de Deus e habitação do seu espírito. Você tem permitido que ele flua de você para beneficiar os outros ao seu redor? Água parada fica choca. Deixe que a água viva de Jesus transborde em você e leve vida aos outros. Amém. 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 Graças a Deus. Essa passagem de hoje, que a meditação de hoje é no livro de Ezequiel, capítulo 47, é uma visão que Deus deu a Ezequiel, o profeta. E Deus mostra a ele o trono de Deus, na cidade de Deus, o trono de Deus, e que do trono ele via sair um pequeno riacho, como uma fonte de água saía por debaixo, e ele então ia acompanhando aquela água. Essa é a visão e os detalhes que Deus falou com Ezequiel. E quando a gente vê a leitura toda e a interpretação dela, a gente entende que Deus jorra dele, da presença dele, águas vivas. Tem passagens não só em Ezequiel, mas em outros livros bíblicos e em Apocalipse, na Revelação, também mostra o trono de Deus e mostra o rio de água viva que flui do trono de Deus. E por onde esse rio passar, tem até um hino que já ficou mais famoso, que diz: por onde o rio passar, né, tudo vai transformar, pois ele leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Então, a presença de Deus, esse rio, é símbolo do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, que vai passando, que vai descendo, e por onde ele passar, tudo que ele fizer, ele realmente vai curando, restaurando, libertando vidas, por onde o rio passar, por onde a presença de Deus passar. E Ezequiel teve uma experiência muito linda nesse momento, porque além de ver o rio, ele começa andando pelo riacho e a água era rasinha, rasteira, só nos seus tornozelos. E à medida que ele anda mais e mais, vai aumentando o nível da água para os joelhos, para as pernas, para a cintura, e vai até que chega um ponto que ele diz: não dá mais para andar, agora só se nadar.
eu tenho que nadar para continuar andando, atravessando esse rio, porque a abundância, né, via aumentando a intensidade da água e a dimensão. Com uma explicação, uma interpretação bíblica dessa visão, de que a nossa experiência com Deus, quando a gente primeiro conhece a Deus e começa a falar de Deus, e a gente começa a andar na presença de Deus, é como esse riacho. A gente vai tendo experiências poucas, a gente vai andando de maneira leve, com águas no tornozelo, vai aprendendo, vai se aprofundando, vai conhecendo um pouquinho mais daqui, um pouquinho mais dali, a gente vai experimentando a presença de Deus em Ele responder nossa oração e falar conosco, e a gente vai ouvindo um testemunho, ouvindo outro, a gente vai se aprofundando na presença de Deus, de sentir a presença de Deus e saber que Ele está conosco. Até chega um ponto que nós estamos totalmente inundados dessa presença e daquilo que é de Deus, das coisas que vêm de Deus. Então, essa visão é muito linda. Nós vamos ler? Vamos lá para o livro de Ezequiel, que eu quero fazer a leitura para nós. Ezequiel, capítulo 47. Então, como nós falamos, é uma visão. Ele estava visualizando isso, era um dom, visão é um dom do Espírito. Deus mostra muitas coisas em visões e revelações. E no Antigo Testamento com os profetas era ainda mais atuação, né? E hoje ainda existe, é real a atuação e o dom da visão. Mas essa foi a visão que Deus deu a Ezequiel, a torrente das águas purificadoras. Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa para a banda do sul do altar. Então, saía da casa uma água, um riachozinho, e ele me tirou para o caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Então, ele, na visão, Deus ia levando ele por outros caminhos, dando volta em volta da casa, e ele via, então, essas águas que desciam, que saíam e que desciam. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Então, ele foi medir as águas. Essa visão, ele estava vendo isso acontecer, esse homem agora com um cordel, uma vara de medir, né? Alguma coisa para medir a profundidade das águas. Então, ele mede, e a medida saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Então, o homem mediu, me fez passar, caminhar pelas águas, e as águas estavam na altura dos seus tornozelos, no seu pé. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Então, a experiência dele da visão, ele via, tinha esse homem que fazia ele passar e media, ele passava, e aí ele fazia continuar andando e passando por mais, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, que me davam pelos joelhos. Agora as águas já estavam na altura dos seus joelhos, ele continuava se aprofundando nessa caminhada pelo rio. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas de novo, e as águas me davam pelos lombos. Lombos é mais ou menos na cintura. Então, chegava as águas até a cintura. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, agora já era um pequeno ribeiro, e eu não podia atravessar, apesar de ser um ribeiro, eu não podia atravessar, porque as águas eram o quê? Profundas. As águas eram profundas. As águas eram tão fundas que tinha que nadar agora. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Só podia passar se fosse a nado, se a pessoa se jogasse por inteiro. Eu quero pausar aqui antes de continuar a leitura, porque esses níveis de conhecimento de Deus, eu quero interpretar dessa maneira, os níveis de conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz que Deus nos chama para andar com Ele.
Deus tem o prazer de se revelar a nós, Deus tem o prazer de nos abençoar, de nos ajudar pelo Espírito Santo, entender a sua palavra e compreender a vida com Deus, a caminhada com Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz isso, que nos encoraja, que nos abre a mente para a gente entender, para a gente compreender. É o Espírito Santo que convence o nosso coração sobre as coisas de Deus, sobre querer mais de Deus na nossa vida. Tudo isso é obra do Espírito Santo. E nós começamos a andar na presença de Deus, começamos a experimentar isso, e então a gente vê que, à medida que a gente começa a andar com Deus, é como as águas que estavam pelos tornozelos. É só no pé, é rasinho. A gente ainda está totalmente envolvido com as coisas desse dia a dia, desse mundo, com a nossa mentalidade, com a nossa maneira de ver as coisas, tantos anos vivendo desse jeito, sem se preocupar com as coisas de Deus, e a gente está lá, a maior parte do corpo ainda está no dia a dia normal, e os pés só que estão buscando um caminho diferente, o caminho de Deus, na presença de Deus. E aí, então, o texto bíblico diz que ele continua a andar e medir um pouco mais. E ele vai aprofundando nessas águas. E agora, começaram a passar, e as águas agora estavam dando pelos joelhos. Quando você vê as águas chegando até os seus joelhos, significa que você está se aprofundando na caminhada com Deus. E você está agora aprendendo a orar. Os joelhos falam muito da oração, não é? Então, você está se aprofundando na sua experiência de oração, na experiência com Deus, de orar e ver Deus respondendo sua oração. Orar e saber que Deus é real, que Ele fala com você, que Ele atende os seus pedidos de oração. Então, a gente começa a ter experiências mais profundas com Deus, porque nós não estamos mais só naquela caminhada inicial, que vem um dia, que vai o outro, que vai um dia na igreja, depois o resto dos meses não vai, aquela coisa leve que a gente pensa que tem Deus, está com Deus, mas a gente, na verdade, não está vivendo, experimentando Deus. É só uma ideia bonita, Deus é só uma ideia interessante, bonita, que traz paz. Mas quando você começa a se aprofundar na caminhada com Deus, você começa a realmente deixar que essa água do Espírito chegue até os seus joelhos. É quando você começa a ter experiências profundas com Deus. Quando você começa a orar e falar com Deus, você sozinho. Quando você começa na sua casa, no seu canto sozinho, achar tempo para orar e falar com Deus. Não só quando vai à igreja, não só quando vem à reunião, mas você começa a desenvolver um relacionamento, uma intimidade maior com esse Deus, que ele passa a ser seu amigo íntimo, ele passa a bater papo com você, você bater papo com ele em oração todo o tempo. Você está aprofundando a sua caminhada com Deus, as águas estão chegando até os seus joelhos. Mas não é tudo. Tá muito bom orar, tá muito bom ver Deus respondendo a oração, tá muito bom, mas não é tudo. Deus quer mais. Deus tem mais para mim e para você. E Deus quer que a gente experimente mais e mais e mais da presença dele. E então, a visão Deus estava dando, aquele homem, então, queria mais. E ele caminhava mais naquele rio, e ele se aprofundava mais pelas águas. E a andar mais, as águas agora estavam nos seus lombos, chegava na sua cintura. As águas nos lombos, que é o terceiro nível, é quando todo o seu caminhar, a sua atitude, a sua vida, fala de serviço. O lombo é um lugar forte de serviço, de trabalho, de pegar o peso. O lombo aqui fala da prática, quando você começa realmente a praticar a palavra de Deus. Quando você começa a colocar em prática, em ação, os ensinamentos da palavra de Deus. Quando você começa a perceber que você mentia por qualquer coisa, e aí quando você vai mentir, você já se sente mal e fala assim, opa, não devia estar fazendo isso. Porque agora o Espírito Santo de Deus já começa a te incomodar, que isso não combina, não tem harmonia com aquilo que é de Deus. Você tem hábitos, ambientes que todo mundo que você vivia junto, batendo papo, rindo, tal, e umas conversas sem sentido, né? Umas porcariadas, aqueles ambientes que é só de bababá.
que não edifica, que traz nada para a sua vida. E agora, você, quando vai nesses ambientes, você começa a se sentir um peixe fora d'água. Você começa a sentir que você não faz mais parte, que se aquelas conversas já não te edificam, que aqueles tipo de conversa já não tem graça mais. Quando você começa a se sentir fora de lugar, é porque as águas do Espírito estão aprofundando, estão chegando nos seus lombos, e você está começando a sentir que você já não pertence mais a este mundo aí fora, que você agora caminha para o reino de Deus, para pertencer a Deus e ser de Deus e daquilo que é de Deus e das coisas de Deus. As coisas desse mundo já não te agradam mais. É o que Paulo disse, tudo me é permitido, eu posso fazer tudo, é um direito meu, eu sou livre. Mas nem tudo me convém, nem tudo combina com a minha fé em Cristo, nem tudo edifica a minha postura de cristão, nem tudo harmoniza com a doce presença e a doce voz de Jesus no meu coração. Então, tudo me é permitido, eu sou livre para tudo. Paulo dizia, mas nem tudo me convém, não é conveniente, não combina, não está de acordo com aquilo que eu estou lendo na palavra de Deus, com aquilo que eu estou vendo Deus fazer na minha vida. Parece que eu começo a me sentir um peixe fora d'água, nesses ambientes que antes eu achava o máximo. Bando de gente vazia, falando nada, falando bobagem, jogando conversa fora, dinheiro fora, e sem só vaidade, só contando vantagem um em cima do outro, só umas coisas que parece que não combina mais com a gente, porque a gente agora quer algo mais concreto, mais sério, algo que edifica, algo que traz realmente, que edifica a nossa vida e nos traz coisas proveitosas. Então, quando você começa a se sentir mal com esse tipo de coisa, é porque as águas do Espírito estão começando a chegar nos seus lombos. Você começa a ser incomodado para praticar a palavra de Deus, para colocar no seu dia a dia, na prática, aquilo que Deus ensina na sua palavra. Não é mais só ler a Bíblia e achar bonito. Não é mais só deixar a Bíblia aberta numa página na sua casa, como se aquilo tivesse um poder para espantar mal-olhado. A Bíblia já não é mais só um amuleto da sorte, não é só mais um instrumento, um objeto místico para espantar mal-olhado. A Bíblia passa a ser parte da sua vida, passa a ser parte do seu dia a dia. A Bíblia passa a fazer parte do seu coração, da sua meditação. A Bíblia passa a mudar a sua maneira de pensar, de agir, de falar. Então, você percebe, você sabe que as águas do Espírito que vêm do trono de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, estão inundando a sua vida e estão mudando a sua maneira de ver, de pensar, de agir. É a palavra de Deus, é a presença de Deus que está fazendo a diferença. Aí você vai, cada dia você tem mais sede de Deus, você quer conhecer mais, você quer aprender mais, você começa a ficar curioso, querendo estudar mais a Bíblia. As coisas de Deus passam a chamar a atenção, aquilo que você antes nem prestava atenção, você estava nem aí. Agora você quer ouvir mais, você quer aprender mais, você quer buscar mais, você quer crescer, você quer fortalecer sua fé. Você quer compartilhar e falar para as pessoas à sua volta a respeito dessa nova experiência que você está tendo? As águas estão subindo, o nível está aumentando e você está sendo cheio dessa presença de Deus que está te levando a uma nova vida. Águas nos lombos é quando você começa a praticar. Eu fazia isso, mas agora eu não me sinto bem em fazer isso mais. Que eu sei que entristece o coração de Deus. Então, você começa a mudar as suas atitudes, seus hábitos, por causa da palavra de Deus. As águas estão chegando no seu lombo. Mas não para por aí. Esse ribeiro de águas vivas, elas vão, e aquele homem, na visão de Ezequiel, ele continua vendo o homem, continua andando, e aí mede mais um pouco, e agora as águas eram tantas que ele não podia atravessar. Era fundo. Era profundo, tinha água demais, a presença de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a companhia de Deus, a paz que excede o entendimento humano, que ninguém entende porque que você tem problema, mas você está em paz.
As coisas de Deus começam a fazer parte de tudo da sua vida. De manhã você levanta, pensa em Deus. Você vai do comer, você lembra de agradecer a Deus. Você vai fazer compra, você lembra de pedir a Deus. Você sai de carro, você pede proteção de Deus. Você chega em casa e fala com Deus. Parece que Deus agora faz parte de tudo, todo dia, toda hora. Parece que não sabe mais viver sem esse Deus. Sabe, quando a gente chega num ponto que a gente não tem mais jeito. A vida não faz mais sentido se não for para Deus, para a glória dele, para a presença dele, caminhar com ele. É quando você chega a um ponto que a presença de Deus e o rio que está à sua frente é tão profundo, tem tanto a oferecer. Você sabe, gente, Deus é tão maravilhoso. E eu só estava andando com água no tornozelo. Ele tem tanto para mim, um rio profundo, mas eu só estava com água um pouquinho. Aí deixei subir até o joelho, agora está aqui no lombo. Mas o que eu tenho pela frente, o que eu tenho na minha frente é uma dimensão gigante de um lago, um rio tão profundo, tão cheio. Deus tem tanto mais ainda pela frente que eu não consigo imaginar. Tudo de bênção e de graça do poder de Deus que tem à frente, que eu posso viver e experimentar. Jesus disse que se nós crêssemos nele, nós faríamos as obras que ele fez e maiores ainda. E ele tem planos em usar pessoas simples como eu e você para levar esse reino, para expandir esse reino, para termos experiência com Deus e abençoar não só a nossa vida, mas abençoar as pessoas à nossa volta. E então, chega um ponto que aquele profeta vê o rio na frente dele e disse, agora não tem mais jeito, é água demais. Se eu entrar agora, se eu não nadar, eu não vou dar conta, eu vou sucumbir diante de tanta presença e graça de Deus. Então, chega um ponto que Jesus te convida e fala assim, olha, não dá mais para brincar de ser cristão, ou não dá mais só para achar que é bonitinho, ou que é gostoso estar na reunião de oração, que é bom. Deus está te chamando, hoje, agora, para uma vida mais séria e mais profunda na presença dele. Ele está te convidando e dizendo, olha, está na hora de dar aquele salto mortal, aquele pulo, que você vai de cabeça naquela água e mergulha, e vai com tudo, não quer mais nada. Não quero outra vida, eu quero mergulhar nas águas do Espírito. Eu quero ser cheio desse Espírito. Eu quero ser cheio da sabedoria de Deus. Eu quero ter uma vida transformada por Deus. Eu quero ter uma vida mudada. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ver a graça de Deus fluindo em todas as áreas da minha vida, na minha vida espiritual, na minha vida emocional, nos meus relacionamentos, na minha vida financeira. Eu quero a presença de Deus dirigindo, direcionando todas as áreas da minha vida. Eu tenho que mergulhar nesse rio. Não dá para ficar só andando com água no joelho ou nos lombos. É hora de nadar. É hora de entrar de cabeça na presença de Deus e deixar ele tomar conta de toda a sua vida, envolver o seu todo, de chegar àquele ponto que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Chegar àquele ponto que nada à sua volta faz sentido, se não for para Deus. Nada que você for fazer, projetos de vida vai fazer sentido, se não for para glorificar a Deus através daquilo, se não for para abençoar outras vidas através disso. Você para de fazer projetos e ter sonhos e propósitos que sejam egoístas, pensando só em você mesmo. Você passa a pensar no outro, você passa a ver quem está à sua volta. E é isso que a experiência do profeta teve. Vamos voltar lá no texto bíblico. Então, ele viu que não podia atravessar aquelas águas, porque as águas eram profundas. Queridos, a presença de Deus é maravilhosa, é muito. Deus é infinito. Mais que a gente conhece dele, a gente só sabe que nada sabe. A gente só sabe que o que a gente tem ainda é pouco demais diante do que ele tem a oferecer. As águas que se deviam passar agora era a nado. Ele teria que nadar, ele teria que se jogar totalmente nessas águas. Pelo contrário, se ele não fizesse isso, não poderia passar por elas. Se você não se entregar 100% para Deus, para ser dele, você não consegue entrar nessa dimensão de comunhão, de andar com Deus.
Deus está te convidando a se render totalmente a Ele, entregar a sua vida a Jesus, assumir um compromisso com Jesus, reconhecer: Jesus, eu sou pecador, eu preciso da tua graça. Jesus, eu preciso de perdão. Reconhecer que Jesus é o único que pode te salvar. Reconhecer que você precisa do sacrifício que ele fez na cruz. Clamar: Senhor, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração. Convidar Jesus audivelmente a abrir a sua boca, pode ser você sozinho no quarto, você e ele, mas audivelmente falar: Jesus, eu te convido, entra na minha vida e faz a diferença, muda o meu coração. E você precisa se entregar para Jesus, você precisa se render e mergulhar nesse rio de água viva, se deixar levar por essas correntezas de Deus para transformar a sua vida. É ser guiado pelo Espírito, é andar de acordo com a vontade de Deus. E aí o que acontece com o profeta nessa visão que ele estava tendo? Ele disse: então me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Então a voz que falava com ele, que era Deus, diz: você está vendo? E ele então levou ele, conduziu ele até a margem, disse: olha o que você está vendo. Ele me levou para abrir os olhos para ver. E tornando eu, me virando, eis que às margens do rio havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. As duas bandas do rio, as margens do rio, era muito bonito, cheio de árvores. E então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem pela campina, entram no mar, sendo levadas ao mar, sararão as águas do mar. Olha, essa visão o profeta está tendo de águas vivas que se jorram do trono da graça de Deus. Essas águas iam correr, iam descendo o rio abaixo, o rio ia ficando profundo, profundo, e por onde as águas passavam, ia aprofundando. As margens eram lindas, as árvores de todos os lados, porque a água trazia vida. E a água ia até ao mar. E quando chegava no mar que desaguava, aquelas águas saravam as águas do mar. A água do mar é salgada. A água que vem do trono de Deus ia transformar até as águas do mar. É uma visão, uma simbologia, é uma aplicação, tem um sentido espiritual para essas visões, porque mostra que aonde a água de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus chegar, tem o poder curador, tem o poder restaurador, tem o poder transformador na vida das pessoas à nossa volta. E aqui ele disse mais: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe. Então, toda criatura vivente, todos os animais, todos os homens, por onde entrar, por onde essas águas passar, vai trazer bênção, cura, e haverá o quê? Muito peixe, vai haver bênção, vai haver prosperidade, bênção, alegria. Não é a teologia da prosperidade, de viver só de riqueza, mas vai haver a provisão de Deus, vai haver o cuidado de Deus, vai haver a bênção de Deus no seu trabalho, vai haver por onde o rio de Deus, a presença de Deus na sua vida, vai fazer diferença no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, por onde essas águas, a água do Espírito Santo, por onde ela passar. Porque lá, continua a visão, porque lá chegarão essas águas e sararão, vão trazer cura, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Por onde o ribeiro passar, vai ter vida. A presença de Deus traz vida, restaura a vida, traz nova vida para tudo. Com casamentos destruídos voltam a ser restaurados, se o casal desejar a presença de Deus. Sou testemunha, já vi muitas pessoas tiveram vidas, relacionamentos restaurados, restauramentos de famílias, gente que não se fala, que não conversa, briga, problema. Deus, a presença de Deus pode restaurar
toda e qualquer situação, pode trazer cura para os corações magoados, feridos, pode trazer perdão, pode trazer libertação para as pessoas. Tem gente doente porque as emoções estão doentes. A presença de Deus pode transformar e mudar todas as coisas. E Deus está nos convidando a nós nos aprofundarmos nessa caminhada desse rio da presença dele e nos deixarmos levar não só até o tornozelo, até o joelho ou até os lombos, mas mergulhar na presença dele para sermos sarados por completo. Será também que os pescadores estarão junto dele, nesse rio, desde Edim até Eglaim. Ele está falando de lugares específicos em Israel. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Esse rio traz vida, e tanta vida, que os peixes vai ser em abundância excessiva, de muita, é sinal de muita bênção, é sinal de muita presença de Deus, a bênção na nossa vida. Estar na presença de Deus, nos mergulhar nele, aceitar o convite de nos comprometermos com ele, de andar com ele, traz vida, e vida em abundância. Jesus disse isso: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, porque Deus quer nos abençoar e nos fazer abençoados, prósperos, sarados, curados, restaurados, vidas transformadas, não só para nós, porque por onde o rio passar, se o rio está em mim, eu estou mergulhada nesse rio de água viva, por onde eu passar, as pessoas à minha volta, olha as margens do rio. O que significa as margens do rio? Se o rio está em mim, eu estou mergulhada nele, as minhas margens é aquilo que está à minha volta. É isso que o comentarista lá no Presenteário está dizendo. Deus me levou a ver a minha circunvizinhança, a minha vizinhança. Olhe os olhos e veja quem está à sua volta. Qual a diferença que um cristão pode fazer no seu local de trabalho? Qual a diferença que um verdadeiro cristão pode fazer na sua casa, na sua família? Qual a diferença que um verdadeiro cristão pode fazer nos seus negócios? Aonde ele estiver, por onde ele andar, por onde ele passar? A maneira de tratar as pessoas, ver alguém sofrendo, levar uma palavra de conforto, uma palavra de Deus. A presença de Deus em nós leva vida para aqueles que estão à nossa volta. E aí também ele diz na sua visão que ele via charcos e lamaceiros, lugar aonde o rio não passava, a água não passava fluindo, eram só um poço com água parada, morta, um charcal e um lamaceiro, um poço de água, mas parado, sem vida. Esses não sararão. Significa água parada, empoçada, que não corre. A bênção de Deus, ela vem na minha vida, não é para ficar parada, empoçada em mim, para eu virar um charco querer só receber e não fazer nada para ninguém. Eu sou abençoado para abençoar outros. A água vem, passa por mim, mas chega às pessoas à minha volta. O cristão verdadeiro, ele é uma influência de Deus na vida das pessoas à sua volta. Aqueles que querem viver uma vida egoísta, pensando só em si mesmo, o resultado aqui, serão deixados para o sal. Não vão prestar para nada. Vão viver sozinhos, isolados. A mensagem desta passagem de Ezequiel 47 é que o rio, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que sai do trono de Deus, da graça de Deus para nós, Deus libera esse rio para nós. E ele nos convida a conhecê-lo, a andar com ele, a começar a caminhar na presença dele, ler a palavra dele, orar, falar com Deus. Que nível você está? Você está andando e as águas estão no seu tornozelo? Ou você já está caminhando um pouco mais tempo e as águas já estão no seu joelho, você já está aprendendo a orar, a falar com Deus, já está tendo experiência de oração? Ou será que você gostou tanto das orações, das experiências com Deus, você agora já está lendo mais a Bíblia, aprofundando e querendo praticar, viver as coisas de Deus, botar em prática na sua vida, na sua casa, na sua família, viver a verdade de Deus para você? E se você já está praticando, as águas
começando a praticar, e a mudança de vida, mudança de hábitos, coisas que você sabe não condiz com a palavra de Deus, você está mudando, pegando nova direção para a sua vida, então você está com as águas chegando no seu lombo, na cintura, mas Deus te convida a cair de cabeça, a mergulhar, a nadar nesse rio de água viva, na presença dele, viver Jesus, viver com ele 24 horas por dia. Tudo da minha vida, do início ao fim, de trás para frente, de frente para trás, tudo tem a ver com Deus e com seu reino e com a sua palavra. Eu não sei mais viver sem a presença de Deus. É esse o convite de Deus para nós hoje, que a gente possa mergulhar de conhecimento, de aprender, de andar com Deus, de ter mais e mais experiência com Deus a cada dia mais. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, que você abra o seu coração, conversa com Deus, fala: Deus, se é que esse rio é tão fundo e tem mais e mais bênção, eu quero. Eu gostei da bênção, eu quero mais. E eu quero mais de Jesus, eu quero comprometer com o Senhor, eu quero andar contigo, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Fala com Deus, busque a Deus, e você vai começar a ter experiências mais e mais profundas com esse Deus, porque Ele te ama e Ele te convida a vir mergulhar nas águas do Espírito. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a palavra dele para nós nesta noite. Amém. Amém. Amém.